Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, a Santa Palavra de Deus diz o seguinte: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, nesta manhã. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Usa-me, Senhor, apesar das minhas debilidades. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie a compreensão das verdades bíblicas. E que isso, Senhor, possa mudar o nosso jeito de andar, de fazer as coisas, de viver, para a glória do Teu santo nome. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, semana passada nós observamos o rico cabeçalho dessa narrativa das tentações, vendo apenas o primeiro verso. E lá fizemos um panorama de várias coisas e vimos várias realidades. Vimos que o Espírito Santo, ele compeliu, ele impulsionou Jesus ao deserto para ser tentado. Observamos o significado do termo tentado e as suas nuances. E por fim nós vimos quem é o tentador, quem é o diabo, que mais à frente na narrativa é descrito pelo Senhor como Satanás, o adversário, e nós vimos algumas coisas a respeito dos seus nomes, da sua personalidade, de quem é, dos seus anjos caídos e aquela questão um pouquinho mais complicada a respeito do seu nome anterior, se é que ele tinha ou não tinha. Nessa exposição, na semana passada, alguns paradigmas foram estabelecidos e a partir deles nós poderemos compreender tanto a narrativa das tentações do nosso Senhor quanto as nossas tentações as quais nós sofremos diariamente. Não se assustem, mas se semana passada nós vimos apenas o primeiro verso como um cabeçalho, agora nós vimos toda a narrativa como um panorama. E a partir da semana que vem, então, é que nós vamos entrar tentação por tentação para compreender de uma maneira mais ampla, mais específica, e tudo isso para a glória de Deus. Observe, o Espírito Santo, ele impeliu Jesus ao deserto para ser tentado. Isso é algo que tem que estar muito gravado na nossa cabeça. Portanto, sabendo disso, nós sabemos que houve uma ação ativa. Uma ação não só ativa, mas definida pelo Pai na experiência do Filho. Bem, nós vimos que Deus também não pode ser tentado pelo mal, conforme Tiago escreve, e a ninguém tenta para o mal. Ou seja, Jesus estava sendo provado pelo Pai. E aqui há uma diferença.
Todavia, as tentações do nosso Senhor Jesus Cristo foram reais, não foram uma brincadeira, não foram um teatro. Se por um lado o Pai o está provando, o está testando, por outro lado, o diabo, não brincando, está tentando derrubá-lo. Toda ação divina tem como objetivo primário a glória do nome de Deus. Ou seja, Deus, ele não provou o Filho e nem prova nós, os seus filhos, para derrubar, antes para revelar o seu poder auxiliador, para nos ensinar e para nos fortalecer. Ainda que isso seja verdadeiro, é evidente que não esvazia completamente o sentido, tampouco exaure completamente o termo tentação. Não dá para nós diminuirmos a abrangência desse termo. Quando aquilo que chamamos de tentação provém de Deus, nós podemos considerar como uma prova, um teste. E é sobre isso que diz a oração do Senhor. Não nos deixe cair, não nos deixe prostrar, não nos deixe falhar em provações muito severas. Agora, quando essa tentação provém do diabo, ele tem um único desejo: nos destruir. É isso que ele está fazendo. Todavia, somos sempre guardados por Deus, mesmo que, conforme eu pretendo esclarecer, tanto Deus quanto o diabo estejam agindo nas tentações. O Senhor está nos guardando. É lógico que eu não estou defendendo um maniqueísmo, aonde na tentação há sempre uma disputa entre o pai e o diabo, e às vezes um vence, às vezes o outro vence. Não é dessa forma que eu estou falando. Mas nós devemos entender que nas tentações, os dois estão agindo. Essas forças antagônicas, Deus e o diabo, elas diferem não apenas no seu propósito. Propósito de um glorificar o seu próprio nome primeiramente e nos abençoar, e o propósito de outro nos destruir. Mas elas diferem também de maneira brutal na própria força. Onde nós temos uma força que é Deus, que é soberano, que tem todo o poder, que tem todo o controle. E nós temos, por outro lado, o diabo, vivendo numa ação utópica e desesperada por alguma vitória. Lembrem que Tiago nos ensinou, vou repetir: Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta para o mal. Tiago capítulo 1. Nós somos tentados para o mal pelo diabo, e somos tentados para o mal pelas nossas próprias concupiscências. Veja, mesmo sob tentações do diabo, nós somos guardados por Deus e tudo sempre está sob o seu controle. Se não cair um fio de cabelo sem que o Senhor permita, Deus tem o controle absoluto de tudo. Agora, a verdade é que os fios de cabelo caem. Se não cai um pássaro morto sem que o Senhor o permita, Ele tem o controle sobre tudo, mas a realidade é que esses pássaros caem mortos. Paulo escreve que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, verso 13. Agora observe o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Como afirmou Jesus, nós vamos ver mais à frente, Mateus capítulo 15. Do coração do homem procedem os maus pensamentos, do coração do homem procedem os homicídios, as prostituições, os furtos, os adultérios, as mentiras, e etc, e etc. E aquilo que Tiago mesmo afirma, logo após dizer que Deus não tenta ninguém para o mal, ele afirma o seguinte:
Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. O que isso tudo significa, senhores? Que essas tentações são humanas. Elas são humanas. Mas Paulo esclarece que Deus é fiel e não permitirá que elas sejam maiores que a força dada pelo próprio Senhor para suportá-las. As tentações nunca são maiores que a força. O que resta nós sabermos ou entendermos é se nós estamos dispostos a utilizar desse antídoto. Essa é uma grande questão. Fazendo uma comparação rasa, mas eficiente, você pode ter um homem armado com uma .38 e outro com um fuzil. O do fuzil, ele está obviamente preparado para reagir e vencer esse do .38. Agora, se ele não fizer uso do seu armamento, o que vai acontecer? Ele vai perder. Se nós não fizermos uso daquilo que Deus nos proporcionou, nós vamos cair. Nós vamos não suportar. Agora veja a fidelidade de Deus em nos guardar. Nós vamos ver ao longo ainda dessa mensagem, Deus com propósito nas tentações, o diabo tentando passar uma rasteira sempre, que é o que ele faz. Ele é assassino, homicida, mentiroso desde sempre. E nós sendo tentados pelas concupiscências, o nosso coração, nós caímos em Adão. Mas Deus mostra a sua fidelidade em nos guardar. Deste ponto nós somos levados então a 3 constatações. Primeira, veja a grande diferença entre nós e Cristo Jesus. A narrativa aqui está falando sobre Cristo Jesus. Jesus era 100% homem. Jesus era 100% Deus. Homem perfeito, Deus perfeito, homem completo, Deus completo. Contudo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E sendo gerado pelo Espírito Santo, ele não teve a concepção dele ordinária, comum. Todos os descendentes de Adão, gerados por uma geração ordinária, carregam a gene do pecado. Nascem pecadores. Não é o caso do nosso Senhor, que teve uma concepção divina. Sendo ele o perfeito segundo Adão, ele não possuía então a nossa natureza caída. Mas ele possuía a nossa natureza humana. E possuindo a nossa natureza humana, exteriormente, ele poderia ser atingido por qualquer coisa que nos atinge. Agora, ele tem a nossa natureza humana de maneira pura. Como essa natureza humana foi feita por Deus anterior à queda, como era o primeiro Adão. Ele não possuía o pecado original, que é natural a toda a descendência de Adão. De maneira que o ataque do diabo a Cristo Jesus foi um ataque totalmente exterior. Veja, interiormente o Senhor sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, sentia ira, chorou, como nós vimos na liturgia. Agora, a construção humana do nosso Senhor é perfeita como de Adão, sem a mácula do pecado, sem a natureza caída. Então, a tentação para o mal em nosso Senhor Jesus Cristo é a mesma que aconteceu com Adão, tinha que ser exterior. Aí nós sabemos a história, um não resistiu, e isso passou para o interior e passou para todos nós. Mas em Cristo Jesus foi apenas exterior. Da mesma forma que com Adão, o ataque veio de fora. Não havia nem em Adão, tampouco em Jesus, concupiscência interior. Isso está além da nossa compreensão, porque nós já nascemos com essa concupiscência. Eu tenho lembranças de situações na minha vida de 2, 3 anos, de estar fazendo coisas que eu tinha plena consciência que não deveria estar fazendo, que tentava esconder essas coisas,
mas não sabia o porquê. Eu só sabia que eu queria fazer e sabia que era errado. Eu acho muito engraçado quando as pessoas se escandalizam quando nós dizemos que o ser humano ele nasce morto em delitos e pecados e que através do entendimento da doutrina da corrupção total do homem, todo homem nasce pecador. Então aquela criança de colo, bonitinha, queridinha, cheirosinha, às vezes, engraçadinha, chorando porque está começando a nascer um dentinho, tão lindinha, é um pecador. É um pecador. E como faz a ilustração, ficou clássica, do Paul Washer, é só nós lembrarmos uma coisa: antes de nós dizermos mãe, pai, qualquer coisa assim, a gente consegue dizer meu. Tudo é meu, a gente quer, é meu, é do outro não, é meu, e o que era nosso é meu, ninguém tira. E o Paul Washer usa uma situação muito interessante, daquela criança de colo que se agarra no relógio do pai, e quer tirar, e o pai, não filho. Se aquela criança tivesse a força de um homem de 18 anos, sem os freios morais e com o entendimento que ela tem naquela idade, ela mataria o seu pai para tirar o relógio. Essa é a questão. Nós nascemos naturalmente inclinados para o pecado. De tal maneira que entender que tanto Adão como Jesus não tinham concupiscência interior é difícil para nós. Entender isso com relação às tentações é mais difícil ainda. Senhores, as tentações estão ao nosso redor. E as tentações não caracterizam de maneira alguma pecado. Cristo foi tentado. E Cristo não teve pecado e não tinha pecado. Então, sofrer a tentação não é ser pecado ou não é pecar. Agora, na nossa vida, olhem a tragédia. As tentações que se avolumam por fora encontram internamente um terreno fértil. Isso quando não internamente começam a aflorar e buscar fora a água que vai regar. Como nosso Senhor disse, é do coração do homem que brota homicídios, mentiras, adultérios, assassinatos. Mas em Adão, tampouco em Jesus, não havia concupiscência interior. Adão cedeu, caiu, desgraçou a si mesmo e toda a sua descendência natural. Jesus resistiu, Jesus triunfou, e através dele o Pai abençoa toda a sua descendência sobrenatural. Afinal de contas, quando ele ressuscita como o primogênito do Pai, o primogênito da ressurreição. Por isso eu afirmei há pouco que tanto Deus quanto o diabo agem nas tentações. Vemos numa mesma ação duas forças, e nunca esqueça isso, duas forças desiguais. Tá? Nós não estamos num livro de novela de Frank Peretti, esse mundo tenebroso, essas coisas assim. Nós não estamos num filme desse tipo absurdo, assim, tipo Deixados para Trás. Não existe isso. Não existe isso. Na mesma ação, há duas forças agindo, mas elas são desiguais, com dois objetivos totalmente distintos. E não deve ser muito difícil para nós compreendermos quando duas forças estão agindo com objetivos distintos. Todo mundo que teve um irmão já passou por algo semelhante. Os dois estavam lutando com seus pais por alguma coisa, ou falando alguma coisa, mas com objetivo totalmente distinto, e cada um puxando a sardinha para sua brasa. Todavia, senhores, somente uma dessas forças é soberana sobre a ação. Isso é que é maravilhoso. Isso que nos consola, isso que nos conforta. Mas isso não alivia a responsabilidade de resistir à tentação. Isso não diminui o peso do pecado quando essa tentação é levada a termo. Somente uma força é toda poderosa, enquanto a outra parte só pode granjear alguma conquista com a permissão do Pai. E eu não estou ultrapassando o limite da responsabilidade humana. O homem é responsável. Quando ele cede à tentação, ele é responsável.
mas ele só pode ceder porque o Senhor permitiu. Isso deve estar muito claro para nós. É só nós lembrarmos do rei que desposa a mulher de Abraão. Ele não sabia, ele achava que era só irmã. E quando ele quer consumar essa relação, Deus não permite. E quando Deus dá uma dura nele, ele diz: eu não toquei nela. Eu disse: eu sei que não, porque eu impedi que você fizesse isso. Não adianta nós tentarmos responder as coisas com argumentos humanistas. Nós temos que responder com a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada nos diz o seguinte: que Deus impediu aquele homem de pecar. Era o seu desejo. Senhores, nós não podemos esquecer que mesmo para entrar em porco, uma legião inteira de demônios teve que pedir autorização. Nenhum de nós consegue imaginar o terror, o pavor, o que passou o Jó na mão de Satanás. Mas tudo o que ele fez debaixo de uma estrita obediência a Deus. Faça isso, mas é até aqui. Ultrapasse um pouco, mas poupa-lhe a vida. Ah, mas isso é difícil de engolir. Meu amigo, aí você vai ter problema de engolir a Escritura inteira. A única questão é que está escrito, como o Senhor responde às tentações. E nós somos tentados a dizer: ah, não pode ser assim. Está escrito. Ou nós cremos, ou não cremos. Mas é confuso. Queira Deus que você tenha uma eternidade inteira para entender. Mas está escrito. Não se engane, na tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo conduziu, impeliu. Nós vimos que o termo dá uma ideia de quase que obrigou Jesus a ir ao deserto para ser tentado. Ou seja, o Pai está agindo ativamente, colocando o Filho numa situação para ser tentado. Nós não podemos nos enganar achando que o Pai quis derrubar ao seu Filho, de maneira alguma, mas ele quis o exaltar, quis o capacitar a uma plena obediência, a um aprendizado. Ah, mas você disse um tempo atrás que Deus não aprende. Deus não aprende. Só que nós estamos tratando de Cristo Jesus, Deus perfeito e homem perfeito, e para ser homem perfeito, Cristo aprendeu. E aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, nos diz o autor de Hebreus. A ação do Pai não era para derrubar Cristo, mas para glorificar o seu nome através do Filho. Agora também não se engane, o diabo, por outro lado, ele quis derrubar a Cristo. Ele pode ser usado por Deus, afinal de contas é o diabo de Deus, está sob o controle de Deus. Mas o diabo não tem boa intenção na história. Ele não é o meu malvado preferido, como hoje nós somos inclinados a termos os nossos anti-heróis. Não, o cara é um bandido, mas veja, ele fez tal coisa, né? Nós nos agarramos nisso. Talvez os irmãos sejam melhores que eu, mas eu me agarro muito em anti-heróis. De Darth Vader a Capitão Nascimento. O anti-herói. Dr. House e assim por diante, né? Mas o diabo não é assim. O diabo, o intento dele é sempre mal. E ele sim queria derrubar a Cristo. E queria principalmente impedir que ele fosse o nosso santo substituto. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo que o diabo matou Cristo na cruz. O Pai entregou o Filho entrega a vida. O que o diabo fez desde sempre era a serpente querendo engolir, tragar a virgem grávida. O diabo tentou impedir sempre a obra de Cristo.
Como diz o puritano John Owen, na morte de Cristo, Cristo matou a própria morte. E tudo que o diabo queria é que ele não fosse capaz de fazer isso. Segundo lugar, você pode estar se questionando nesse momento, tudo bem, compreendi Adão, Cristo, mas e no meu caso? Como é que fica o meu caso? Bem, vejamos o que as Escrituras podem nos instruir a respeito disso. Nós aprendemos que somos tentados pela nossa concupiscência e que somos capacitados a vencer estas tentações pela força de Deus. De Deus. Aprendemos ainda que os filhos, eles são guardados por divina preservação. Guardados por divina preservação. Vejamos, já foi provado por Deus. Jó foi provado por Deus. Jó é um paradigma de toda a ideia de presença do mal, de força do mal, de tentação, de pecado, de luta. Jó é um paradigma. Que livro! Jó foi provado por Deus. Agora, através de quem essa prova se deu? Jó capítulo 1? Isso! Do diabo. Tem muita gente que diz, eu não entendo, é Paulo Freire, que o diabo fez uma aposta errada com Deus, que o diabo provocou Deus. Meu Deus, leiam. Deus questiona de onde vieste, de rondar o mundo. Aí Deus diz, viste meu servo Jó? Quem provoca a encrenca é o próprio Deus. Eu falei semana passada, tem muitos insanos por trás de púlpito, ou fora do púlpito, querendo amarrar, chutar o diabo, falar coisas do diabo, proferir palavras que não são lícitas a nós proferirmos a respeito de alguém que é mais poderoso que nós. Mas Deus, o Pai, Ele pode. Tanto pode que Ele leva o diabo para uma situação em que o diabo talvez tenha imaginado que podia fazer alguma coisa, que podia levar Jó a blasfemar. Só que Deus tem o controle da situação. Total. Jó foi provado por Deus, e essa prova foi por meio da ação do diabo. O filho pródigo, ele foi tentado pelo diabo, através da concupiscência interna. O filho pródigo queria que o seu pai estivesse morto para usufruir da sua herança. E assim que ele causa a morte simbólica do pai, tomando posse da sua herança, ele sai a gastar como ele quer, satisfazendo então a sua concupiscência. Todavia, nós lemos a história, ele foi guardado pela divina preservação, que o chamou ao arrependimento no momento certo, após a sua queda. O mesmo ocorreu com Pedro, senhores, tanto na sua oposição à morte de Cristo, e veja, logo após Pedro receber um elogio, Pedro, com uma forte tendência humanista, Jesus está dizendo que ele vai ter que passar pela morte. Pedro diz, não, de maneira alguma, não vai ser assim, não pode ser assim. E aí Jesus dá arreda Satanás. Notem, Cristo não está dizendo, não ouça Satanás. Ele diz, arreda Satanás. Porque Pedro ali falou de maneira como se fosse um próprio demônio falando contra a obra do nosso Senhor. Arreda. O que você está falando é humano. Você não entendeu ainda o que eu vim fazer aqui. Da mesma forma, Pedro, na negação do Senhor, também foi tentado. Ficou com medo. Sabe-se lá o que passou pela sua cabeça? Foi tentado e pecou. Mas depois foi restaurado e foi feito dele, assim como dos outros apóstolos, o fundamento da igreja cristã. Abraão
Abraão é um caso especial porque foi testado pelo próprio Deus. É o próprio Deus que testa Abraão. Apesar que nós não podemos anular uma possibilidade de ataques tanto internos quanto externos, satânicos, na sua subida ao Monte Moriá. Vocês já tentaram se colocar na situação dele? Imagina o que o seu coração não foi falando até a subida desse monte. Imagina o que o diabo não foi falando na subida desse monte. Imagina o próprio filho perguntando: ó pai, tem o fogo, tem a lenha, cadê a oferta? Fica quieto que tu vai entender, já. Né? A empreitada, todavia, foi diretamente divina. Deus colocou Abraão nessa situação. Adão foi tentado, como nós vimos, externamente pelo diabo, mas ainda assim, Adão foi provado por Deus. Deus está provando Deus está provando Adão. O diabo, na forma de serpente, o tenta, mas Deus está provando. Afinal de contas, quem que permitiu que a serpente entrasse no jardim? Quem que fez uma lei e uma prova moral? Não coma desta árvore. Estou te dando tudo, só não coma dessa árvore. É Deus. O povo judeu no deserto, que é um paralelo tipificado do Filho de Deus, como nós já vimos. Ele foi provado por Deus, quando tentado pela sua própria concupiscência, rebelde, ingrata, idólatra, insatisfeita e assim por diante. Por fim, Jesus foi impulsionado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Esse verso é cabuloso. Devo repetir: Deus está provando o seu filho, mas não para o mal. Enquanto o diabo está na mesma ocorrência, por vontade própria, imaginando que ele tenha uma orelha. Nenhum outro anjo levou o diabo pela orelha assim, só agora você tem que... Não, ele está ali por vontade própria, querendo derrubar o Cristo, tentando para o mal, verdadeiramente. Enquanto Deus, o Pai, usa os seus maus intentos, usa a ação do diabo nessas tentações para seus bons propósitos. Notem que Deus não muda a situação, né? Tem as pessoas dizem: muda a minha sorte. Deus não muda a sorte. Deus mudou a sorte da cruz. Eu já ouvi algumas figuras falarem isso. Deus transformou a maldição em bênção. Senhores, a cruz é bênção para nós, os filhos de Deus, desde antes da fundação do mundo. Deus, ele tem um propósito nas coisas, ele não fica mudando. Não tem essa história de Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas de Deus são sempre retas. Nós é que não compreendemos. Quando Deus leva o seu filho ao deserto para ser tentado, permite que o seu filho, lembrem, homem, seja afrontado por um ser inferior que é o diabo. Ele tem um propósito nisso. Ele não está mudando a sorte. Ele está levando a termo algo. Ele sabe o que está fazendo. Compreenderam isso? Visualizaram nesses exemplos bíblicos alguma situação que é semelhante com a sua vida? Entender isso é fundamental, senhores. É certo que dificilmente nós estaremos em uma situação de prova direta tal qual Abraão. Vai ser muito difícil. Eu duvido muito, né? Tanto que a gente só ouve naqueles congressos meio parece de churrasqueiros, né? Que sempre tem umas madeiras e umas labaredas de fogo e umas coisas assim. É nesse tipo de congresso que as pessoas dizem: Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou fazer aquilo, Deus me mandou fazer aquele outro, né? É nesses congressos. Eu acho meio difícil, eu acho meio complicado. Não vou dizer impossível porque é muito pesado. Pode ser que uma hora apareça alguém.
Mas, diante de tudo que eu vi de Deus me mandou fazer, eu sei que Deus não mandou fazer absolutamente nada. Pode ter sido qualquer outra voz, principalmente do coração. Dificilmente, então, nós estaremos numa situação de prova direta como de Abraão. Mas, senhores, cada batalha vencida contra as nossas tentações, cada batalha, além de frustrar os planos malignos, de quebrar a nossa comunhão com o Pai. Veja, os filhos de Deus não podem ser derrubados para sempre. O diabo sabe disso. Ele não é burro. Mas ele quer, no mínimo, atrapalhar ao máximo a nossa comunhão com o Pai. Além de avançarmos em santificação, uma vez que quando vencemos as tentações, a nossa carnalidade é mortificada. Em cada uma dessas vitórias, Deus é glorificado no teste que Ele permitiu que nós passássemos. Portanto, diferentemente de Adão e de Jesus, nós somos tentados interiormente e não apenas exteriormente. É um complicador. Porque caímos em Adão, a nossa natureza se corrompeu. Mas a boa notícia é que Cristo venceu. E Cristo venceu não apenas as tentações, mas venceu a morte na cruz, obteve perfeita justiça pela lei. Então nele nós temos um perfeito sumo sacerdote, tão perfeito que sentiu na sua própria pele as mais brutais tentações que nós podemos imaginar. De tal maneira que ele aprendeu pelo sofrimento dessas tentações e hoje ele é simpático ao nosso sofrimento. Ele sentiu o que é ser tentado. E hoje ele intercede por nós à direita do trono de Deus, sem cessar. Assim, senhores, Deus nos prova para o bem e o diabo nos tenta para o mal. Mas temos em Deus a nossa força e livramento. Ele nos preserva. Ele provém o livramento para nós suportarmos as tentações. Terceiro lugar, veja que além da intercessão solidária de Cristo, nós possuímos o mesmo tipo de livramento que ele possuía. Quer ver? Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Está escrito. É o mesmo tipo de arma, é o mesmo tipo de livramento. Está escrito é a resposta de Jesus nos 3 ataques perpetrados pelo diabo. Ele responde da mesma maneira. É notável que até em um dos ataques do diabo, ele usa a própria Escritura de maneira errônea. Isso deve nos ensinar muita coisa. Nós vamos ver quando a gente descer a cada uma das tentações. Mas nós somos tentados de maneira verdadeira e de maneira brutal por muitos que dizem está escrito. Mas não está. Por muitos que dizem está escrito, mas não falam tudo o que está escrito. Por muitos que dizem Deus disse, eis que te digo, é aquela coisa toda. Mas Deus nunca falou, Deus nunca disse, Deus nunca mandou dizer. Se o próprio diabo pode usar a Escritura para tentar atacar o nosso Senhor, imagina os seus asseclas nos dias atuais. Mas é mais notável ainda nós notarmos que o próprio Jesus, senhores, o Filho de Deus encarnado, aquele que tinha toda a autoridade, ele, da mesma forma que o Pai, no seu batismo, ele cita as Escrituras. Lembram? O batismo de Jesus, há uma voz nos céus. O que a voz diz? Cita as Escrituras. Que coisa gloriosa! Jesus está sendo tentado frente a frente com o nosso inimigo, com o seu inimigo, com o inimigo de Deus. E o que ele faz? Cita as Escrituras. Isso é maravilhoso. Nós devemos ver com certa tristeza
que hoje muitas pessoas querem amarrar o diabo, hoje muitas pessoas querem dar ordens ao diabo, querem infamar o diabo, querem falar toda sorte de sandices a respeito do diabo. Mas o Filho de Deus o enfrentou com as Escrituras. Jesus, o Rei dos Reis, foi mais honrado em sua humildade e simplesmente bradou: está escrito. Os senhores estão compreendendo isso? É feito simpósios, congressos, livros, toda sorte de coisas de como você vencer as tentações, armas espirituais para você vencer a tentação, batalhas espirituais, 7 semanas de aprendizado de batalha espiritual para você passar por cima das tentações. Jesus nos mostra aqui muito simples, em 3 versos está escrito. Apesar de frágil, é novamente aquela ilustração que eu falei. Nós possuímos um fuzil carregado. Mas não adianta você ter a sua Bíblia se você não usa, se você não crê. Não adianta você ter um fuzil carregado, saber usar ou não saber, e vir um menino com uma sandália havaiana e te dar na cara. De que adianta? De que adianta você ficar comprando livros e indo em congressos? De que adianta você ficar subindo um monte e descendo um monte e carregando o pactuar no bolso, na carteira? De que adianta jogar óleo na tua testa como se fosse para fritar um pastel, se você não conhece as Escrituras, se você não se defende com as Escrituras, se você não crê nas Escrituras? Porque a grande chave é crer. Crer nas promessas? Não, nos mandamentos. Jesus está falando aqui de maneira muito clara. Observe a importância de se conhecer a Escritura em primeiro lugar. Depois observe que nenhuma das respostas do nosso Senhor é uma citação profética, nem literal, nem tipológica. Não há nada disso. Em vez disso, elas refletem o uso do Antigo Testamento como apoio ou reprovação a certos tipos de comportamento, diz um teólogo. É você saber as Escrituras, saber a palavra de Deus, saber o que Deus disse, e você usar isso como um molde para aquilo que deve ou não deve fazer. Olha como é simples. Não precisa fazer curso de palavra rema, palavra isso, palavra aquilo. É você pegar simplesmente: não faça. Deus disse não faça, não farei. A primeira citação é mesmo muito significativa. É uma citação de Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como eu já ouvi bobagem da boca de pastores a respeito desse verso. E é um verso tão lindo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que isso significa, senhores? O que isso significa? É lógico que nós não podemos nos nutrir engolindo a Bíblia. É óbvio que nós não vamos matar a fome comendo as páginas das Escrituras. Nota que teve um cidadão que primeiro cheirou, depois mandou comer as Escrituras. Certo? A tinta estava fresca quando ele cheirou, e depois ele comeu as Escrituras. Eu vi bispos aí mandando os fiéis enterrarem as Escrituras no seu terreno para a casa ser abençoada. Já imaginou se manda abrir e ler? Que legal! Não, enterra, que vai dar certo. Comer as Escrituras. Porque talvez você já tenha visto, e às vezes até no momento de dificuldade, pois é, nós estamos passando dificuldade. E às vezes a gente mesmo usa isso sem entender o que está usando. O irmão está com dificuldade, o irmão está desempregado, o irmão pode estar com dificuldade para comer.
Aí você chega no lado dele, gatão, bíblico, e diz: não se preocupe, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá, faz o que então? Vamos comer um livro da Bíblia? Vamos pegar Números ou Deuteronômio? Vamos pegar Salmo, que é mais longo? Talvez satisfaça por um tempo. Papel, celulose, é natural. É isso que está querendo dizer? É lógico que não. Tampouco significa que saciaremos a nossa fome recitando os salmos ou as promessas. Ah, você está com fome? Não tem problema, irmão. Eu tenho a chave para você. Quando você está com dificuldade, quando você está passando fome, começa a ler o livro de Salmos. Você esquece. Claro, são 150 salmos. Uma hora você vai esquecer da fome, mas não vai cobrir o teu problema. Nós não podemos querer usar isso no sentido literal quando não tem um sentido literal. É isso, será que significa, senhores? Não e não. O que significa é que a nossa vida não se resume à esfera física. Significa que o homem não pode viver só de pão. Que miserável que é aquele que acha que precisa só comer pão. Comamos e bebamos, porque logo morreremos, poderia dizer Paulo. Significa que nós não podemos viver só de pão, mas que todo homem necessita também da palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra encarnada nos diz que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade e que Ele é a vida. Deixe-me ser claro, não é ser ouvinte da palavra que o verso está dizendo para você ser, mas praticante, como diz Tiago no capítulo 1. Com comida ou sem comida, você pode ficar ouvindo um CD da Bíblia narrada a vida inteira. Além de passar fome, você vai para o inferno. Agora, a partir do momento que você pega as Escrituras, você lê, você crê, aí você pode dizer: não só de pão viverá o homem. Eu posso morrer da fome, mas eu jamais vou fazer alguma ação contrária às Escrituras. É isso que o verso está querendo dizer. Significa que o homem deve viver, ou que ele vive de verdade, quando ele obedece tudo aquilo que Deus diz. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lá daquelas convenções de churrasco, onde os caras falam: eis que te digo, aquelas palavras de Deus, não, essas palavras de Deus, toda a palavra de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus é o padrão da vida cristã, diz o Franklin Ferreira. O homem só vive verdadeiramente quando obedece tudo que Deus exige. Aí ele encontra a vida de verdade. E esse é o livramento das tentações. Obedecer a Deus. Como? Conhecendo a sua palavra e crendo nela. Mas é só isso? Você pode perguntar. Mas é só isso? E você acha pouco? Eu vou te perguntar. Você está achando pouco obedecer? Não há fórmula mágica. Não há fórmula mágica, é simples. As tentações que o nosso Senhor enfrentou foram grandiosas. Foram sutis e brutais no mesmo modo. Não há fórmula mágica. O que você deve entender é o seguinte: Deus disse não, não faça. Deus disse faça, Deus ordenou, faça. Eu não estou dizendo que isso é simples, não estou dizendo muito menos que isso é fácil. Se fosse fácil, nós obedeceríamos a lei, mas nós não obedecemos. Veja o próprio diabo tentando. Como é que ele tenta? Foi assim que Deus disse lá no Éden: veja, se comeres, é certo que não morrereis. Lembram disso? Já que és filho de Deus. A gente vai ver que o diabo não está questionando se Jesus é filho, ele está afirmando que é. O que ele está dizendo aqui é sutil. Já que és filho de Deus,
Todo-Poderoso não passa fome. Tu tem poder suficiente, transforma essa pedra em pão. Come. Satisfaça-se. Faça um milagre. Cristo disse não. Adão deveria ter dito não. Nós devemos dizer a essas sugestões não. A vida não é feita apenas de prazer, não é feita apenas de ter as nossas necessidades, por mais básicas que sejam, satisfeitas. Ter vida consiste também e principalmente em obedecer a Deus. Aí é que encontramos a vida. O fim do homem, breve catecismo, questão 1. O fim do homem é glorificar a Deus. Glorificar é, sobretudo, obedecer. Glorificar a Deus não é entrar rodando na igreja com roupa de deusa grega, não é cantar uma música especial. Glorificar a Deus é obedecer a sua palavra, é honrar aquilo que Ele manda. Deixa Jesus falar. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Quando a gente chama a Cristo de Senhor, está subentendido que nós somos servos. Servo obedece. E aí Cristo está usando simplesmente a lógica. Você me chama de Senhor, mas não faz o que eu mando. Então você não é servo. Se você não é servo, eu não sou teu Senhor. Se me amais, diz também Jesus, guardareis os meus mandamentos. Você canta, 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 pode dançar com todas as forças, pode fazer o que quiser. Pode orar no monte até não ter mais voz, dizendo, eu te amo, Senhor. Mas se você não guarda os mandamentos, você não ama. O fim do homem é glorificar a Deus. Glorificamos a Deus obedecendo. E na ordem do breve catecismo, glorificamos antes de gozar, antes de nos alegrarmos plenamente nele. Você primeiro obedece. Veja, nem pão, tampouco fome eram pecados. Passar fome não é pecado. Comer o pão não é pecado. Agora, desobedecer a palavra de Deus é. Cristo tentado, ele honrou as Escrituras e confiou na provisão do Pai. O Pai me levou até aqui, o Pai me colocou nessa situação. É subentendido que o Pai deve ter pedido a ele um período de jejum. O Pai vai me sustentar. Eu posso fazer isso aqui, mas eu não vou fazer. Primeiro, porque quem está me sugerindo é o diabo. Segundo, porque eu confio na provisão do Pai. O que precisamos para suportar e vencer as tentações encontra-se nas Escrituras. Não é crer em promessa, mas obedecer à lei. Mas já que eu falei em promessa, vejamos. Cristo foi tentado, ele triunfou e hoje intercede por nós, senhores. Como vimos, Paulo escreveu que não seremos tentados além das nossas forças e que com a tentação nos vem o livramento. Nós somos salvos pela graça, somos salvos e fomos salvos para obedecer e não por ter obedecido. A nossa salvação é pela obediência perfeita até a morte e morte de cruz do nosso Senhor, não pela nossa. Se fosse pela nossa, nós estávamos perdidos. Nós falhamos, nós falharemos. Nós vamos falhar com as tentações. Nós vamos sair daqui esta manhã dizendo, que legal! Agora eu sei como enfrentar as tentações, eu vou estudar a Bíblia, e então eu vou saber que quando aparece determinada coisa no meu computador, aquilo não é para mim. Quando determinada coisa me é sugerida, ou quando determinado pensamento me vem à mente, eu posso dizer, isto não é de Deus, Deus manda fazer o contrário, arreda Satanás, eu não aceito. Muito legal, talvez antes de você descer essas escadas, você já tenha caído em alguma tentação. Talvez antes de nós dizermos amém aqui, você tenha caído numa tentação. Nós falharemos, mas quando isso acontecer, lembre-se que Deus está nos ensinando a obediência. Peça perdão, erga-se e continue na sua marcha para a cidade celestial. Não fica lambendo as feridas igual um cachorro. Vai para frente, se arrepende. Que o sofrimento de Jesus nos inspire e que a sua intercessão
saber da sua intercessão, que isso nos fortaleça, que a fé nos faça enxergar a graça e que a graça nos faça descansar na misericórdia de Deus quando nós falharmos. Spurgeon nos instrui com grande consolo, e prestem atenção nessas palavras. O Senhor nos amou há tanto tempo, antes de o tempo começar ou do espaço ser criado, e depois nos lançaria fora. Ele sabia quão teimosos seríamos. Ele entendeu que o nosso coração seria mau, e ainda assim, Ele fez a sua escolha. Nosso Salvador nos ama de forma constante. Ele não se encanta por um tempo com alguns brilhos de beleza dos olhos da sua igreja, e então, depois de um tempo, a repudia por causa da sua infidelidade. Não. Ele a desposou, e Ele a desposou desde a eternidade, e está escrito que Jeová odeia o repúdio. Você acha que aquele que odeia o divórcio vai mandar embora a sua noiva? De maneira alguma. Senhores, a escolha eterna de Deus é um elo que une as nossas vidas à fidelidade do Pai que nos salvou, mesmo quando falhamos. Mesmo quando falhamos. Antes de irmos para as aplicações, eu quero salientar 3 fatos ainda, brevemente, ou 3 porquês sobre Jesus ter de passar pelas tentações. Primeiro, para provar a todos que Jesus é o substituto perfeito do seu povo. Segundo, para assim demonstrar a identificação do Filho com aqueles cujo Ele é o substituto perfeito. Ele pode se identificar conosco. Terceiro, para provar e demonstrar a sua total obediência ao Pai. Se nós estabelecemos anteriormente que Jesus passou pelo batismo de arrependimento, ministrado por João, tanto para cumprir a justiça de Deus, ou seja, obedecer a Deus em tudo, quanto para mostrar a identificação com aqueles que Ele veio substituir, muito mais agora nas tentações. Se Ele está junto conosco no batismo de arrependimento, muito mais nas tentações. Ele demonstra então obediência e identificação. Repito mais uma vez, é o Espírito Santo que o impele, tanto às tentações quanto ao jejum, pois nós podemos presumir pela primeira resposta que o jejum foi proposto a Jesus, ordenado pelo Pai. Ele se nega, ele confia, ele não se importa com a fome, não só de pão viverá o homem, não tem problema, eu estou passando fome sim, mas o meu alimento é obedecer ao Pai, ele diz mais à frente. Cristo obedece humildemente e torna-se apto para auxiliar a todos os tentados. Você tem tentações? Você sofre tentações? Cristo está apto, muito apto, para te auxiliar. Cristo demonstra total obediência ao Pai, segundo Hebreus 5:8, tendo aprendido então a obediência pelas coisas que sofreu. A tentação pode ser considerada como uma humilhação do nosso Senhor, porque não existe tentação que não envolva algum tipo de sofrimento. Ele é o servo sofredor nato. Ser tentado a desobedecer a Deus, diz um pastor presbiteriano, foi algo muito sofrido para Jesus. Nós desobedecemos a Deus como se não fosse nada. Ele é Deus, Ele é o Filho do Pai. Imaginem a tensão dessas tentações. Cristo foi o servo sofredor que sofreu também ao ser tentado. Porque Hebreus nos diz o seguinte: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são também tentados. Se Cristo foi exposto à tentação, a fim de que pudesse ser o ajudador dos outros tentados, portanto não há maior conforto para os filhos de Deus que estão passando por tentação do que saberem que Jesus Cristo está presente com eles neste momento aflitivo. E aí eu quero passar as aplicações. Primeira aplicação: quando você estiver passando por uma tentação, saiba que você não está só. Cristo viveu, Cristo passou por tentações, Ele sabe o que você tem passado. Ele viveu essas tentações, mas Ele triunfou sobre elas. E hoje Ele intercede por você, à direita do Pai. O poder da tentação diminui quando nós lembramos disso, quando nós trazemos isso à nossa mente. É muito fácil nós recitarmos: a carne é fraca. A carne pode ser fraca, meu irmão, mas imagina que Cristo Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você.
Segunda aplicação: o poder da tentação também diminui ao você lembrar que o próprio Filho de Deus foi tentado. Às vezes só o fato da tentação chegar, nós já nos diminuímos, nós já achamos que estamos em pecado. Se o próprio santo foi tentado, quanto mais o pecador. O diabo tenta os filhos de Deus porque estes não lhe pertencem mais. Nós vimos isso na semana passada. O diabo não tem que tentar aqueles que estão no seu lado. Mas quando você foi transportado do reino das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, é óbvio que ele vai se levantar contra você. Mas saiba que aquele que pagou alto preço pela sua vida, ele te ajudará. Terceira aplicação: quando você crê em Deus e conhece a sua palavra, você pode usar exatamente a mesma arma que o nosso Senhor Jesus Cristo utilizou. Está escrito. Que maravilha! As pessoas se embebedam em alguns versos, né? Nós faremos coisas maiores que Jesus, está na Bíblia. Que tal começar fazendo só o que ele fez com as tentações? Lutando contra elas com a mesma arma. Está escrito. Procure então conhecer mais das Escrituras. Se nós chegarmos hoje e pegarmos 1000 cristãos e dizermos para ele assim, que Deus ajuda quem cedo madruga, está na Bíblia, amém? Eles vão dizer amém. Se disser, muitos vêm pelo amor, mas a maioria pela dor, amém? Amém. Um é um dito popular e outro é uma frase de Francisco Xavier. Procure conhecer mais da Bíblia. Procure crer mais no que diz a palavra de Deus. Não basta conhecer, você tem que crer. Adão não creu. Cristo creu. Está escrito. Não, não é não. Procure obedecer mais o que ele manda. Procure obedecer mais, não fazendo o que ele proíbe. Quarta aplicação: quando Deus permite que passemos pelas tentações, nós estamos em meio a um processo de santificação. Oremos, não nos deixe cair em provações severas quando oramos o Pai Nosso, e tenhamos em vista uma oportunidade de mortificação da carne. A melhor forma de agir, glorificando a Deus. Como? Crendo, obedecendo, usando a sua palavra para nortear as nossas ações. Está escrito. Os puritanos, quando eram moídos pela vida, glorificavam a Deus, porque tinham a oportunidade de serem transformados mais à imagem de Cristo Jesus. Se você está sendo moído por tentações, glorifica a Deus, mas se mantém firme. Isso está mortificando a tua carne e te transformando mais na imagem de Cristo Jesus até o dia perfeito. Quinta e última aplicação: é certo que nós falharemos. É certo que nós falharemos. Infelizmente. Ai daquele que diz que não tem pecado. Todavia, quando falharmos, lembremos daquele que nos regenerou, daquele que nos chamou, daquele que venceu as tentações, daquele que intercede por nós. Senhores, lembremos daquele que morreu em nosso lugar e morreu por todos os nossos pecados. Não foi por meia dúzia, não foi pelos pecados só antes da sua conversão, mas por todos os teus pecados. E então que nós ousemos dizer: está escrito que Deus não desprezará um coração contrito. Você pecou gravemente, se arrependa. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Está escrito que todos os meus pecados foram pagos. Está escrito que nada pode me afastar do amor de Deus. Está escrito que tu, ó Pai, tu me sondas e me conheces, e que me perdoas os meus maus caminhos, e que me guias por um caminho eterno. Usa a palavra de Deus, usa está escrito. Vamos ficar em pé, vamos orar. Semana que vem, então, nós vamos descer propriamente para as tentações. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos instrui tanto. Obrigado porque nós aprendemos que quando somos tentados, ainda não pecamos, que o Teu Filho foi pecado também, foi tentado por
pelas mais brutais tentações, mas sem pecado. Que o teu Filho triunfou sobre as tentações, que Cristo Jesus morreu em nosso lugar, que intercede por nós, de tal maneira que nós podemos resistir. Nos ajuda, Senhor. Perdoa-nos porque nós desprezamos a Tua palavra, porque nós não conhecemos o suficiente para citar ela em nossa defesa. Perdoa, Senhor, porque aquilo mesmo que nós conhecemos nós não aplicamos. Nós acreditamos ainda na serpente. Quando ela vem e nos diz, está escrito isso. Pai, muitas e muitas vezes nós usamos de argumentos humanistas para racionalizar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a termos uma estrutura de dizermos sempre sim para o que Tu diz sim e não para o que Tu diz não. Nós não precisamos de confirmação, não precisamos de palavra de nenhum homem de Deus. Quando coisas nos são oferecidas, quando oportunidades aparecem, quando pensamentos vêm à nossa mente, se a Tua palavra diz que não, é não. É tão simples, nos ajuda, Pai. Da mesma maneira, o que a Tua palavra nos ordena fazer é que nós possamos fazer. Nós queremos confirmação. Nós ficamos com medo. Nós achamos que há alguma voz estranha no nosso interior. Nos ajuda a obedecer. Nos ajuda a conhecer, crer e utilizar a Tua santa palavra. E nos ajuda a lembrar sempre, Senhor, que Cristo Jesus está à Tua direita, intercedendo por nós, e que Ele morreu pelos nossos pecados. Portanto, ainda que em nossa vida nós vamos tropeçar muitas e muitas vezes, o Teu poder nos guarda, o Teu poder nos sustenta, o Teu poder nos leva novamente ao arrependimento. Nada pode nos tirar das Tuas mãos, nada pode tirar a nossa comunhão contigo. Não permita, Senhor, que os Teus filhos, depois de caírem em alguma tentação, continuem dando ouvidos à serpente, achando que Tu os desprezou. Que nós possamos ter entendimento que Tu entrou num pacto com a Tua igreja, que a Tua igreja é a Tua noiva e que Tu nunca vai se divorciar dela. Que Cristo Jesus veio para limpar a noiva, purificar. Que nós possamos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, avançar nesse processo em santificação. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.